Olá, alunos! Começa mais uma aula de Geografia do segundo ano. Esta aula é a continuação do assunto sobre dinâmica climática. Eu vou falar sobre os tipos climáticos mundiais e os tipos climáticos brasileiros. É a continuação do capítulo 1 do livro didático de vocês. Então, quais são os tipos climáticos mundiais, tá? Existem diferentes propostas de classificação, tá, para o clima. E levam em consideração, tá, e ajudam a compreender a variedade de climas no mundo. Então, dentre essas, tá, dentre elas, destacamos a organizada pelo meteorologista e climatologista russo Vladimir Peter-Köppen, baseada nas características de precipitação e temperatura. Então, essa nós vamos seguir, tá? É organizada por esse meteorologista e climatologista, tá? Que é o Vladimir Peter-Köppen, tá? Então, ele se baseou nas características de precipitação, tá? E temperatura. A partir dessa classificação, criada no início do século XX, surgiram novas classificações dos tipos climáticos, mas a priori nós vamos levar em consideração a de Vladimir Peter-Köppen. Então, quais são os principais tipos de clima, tá, mundiais? Nós vamos ter o equatorial, tá? Então, as características desse tipo de clima equatorial, tá? Ele apresenta durante todo o ano inteiro, apresenta altos índices de evaporação e temperaturas que variam de 20 graus Celsius a 27 graus Celsius. Ele vai ter a amplitude térmica baixa, tá? Durante o ano inteiro, durante todo o ano, essa amplitude térmica ela vai ser baixa. Apresenta pluviosidade alta, atingindo mais de 2.000 milímetros por ano, tá? Quando eu falo de pluviosidade, tá? Que é essa medição em milímetro, tá? Eu estou falando, tá, da quantidade de chuva que cai numa região considerada que tem clima equatorial. Já o tropical apresenta elevados índices pluviométricos entre 1.000 milímetro e 2.000 milímetros por ano. Com duas estações, tá? Vamos ter duas estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa, que é a característica, tá, do nosso clima, aqui da nossa região. Nós vamos ter duas estações bem definidas, que é uma seca e uma chuvosa. Agora nós estamos no período chuvoso, então vai chover essa quantidade, tá, de água durante, tá? Vai chover essa quantidade durante o período chuvoso, tá? E nós somos, tá, de clima tropical. Aí tem a variedade, tá? Que é tropical úmido, tropical semiúmido, tá? Nós vamos ter o temperado. As temperaturas variam regularmente ao longo do ano, com média acima de 10 graus Celsius. Apresenta 4 estações bem definidas, tá? Aqui você já vai ter as estações bem definidas, você vai identificar, tá, as estações. É dividida em temperado oceânico, inverno menos rigoroso, devido à influência da umidade oceânica, e temperado continental, menor influência dos mares e oceanos, provocando maiores amplitudes térmicas, tá? Na aula anterior eu expliquei para vocês, tá, que os lugares próximos ao oceano e ao mar, eles vão sofrer influência, tá, tanto do mar quanto do oceano. Então vai apresentar, tá, uma variedade, tá, da temperatura. Então, aqui a característica do temperado apresenta 4 estações bem definidas, tá? Tá, nós vamos dividir em temperado oceânico, inverno menos rigoroso devido à influência da umidade oceânica, e temperado continental, que é as áreas continentais. Esses oceânicos, tá, são os lugares próximos ao mar, lugares litorâneos.
E esse temperado continental é mais para o continente. São os lugares afastados tanto do mar quanto do oceânico, tá? Então, logo, essa região, esse lugar, ele não vai sofrer influência nem do mar e nem do oceano. Vão ser mais secos, tá? Já que esse temperado oceânico, ele vai sofrer essa influência. Logo, vai ser mais úmido. Então, temperado continental, menor influência dos mares e oceanos, provocando maiores amplitudes térmicas, tá? Nessas regiões. Continuando os tipos climáticos mundiais, vamos ter o subtropical, que é marcado por um verão quente e chuvas distribuídas pelo ano todo. As temperaturas podem chegar a 0 graus Celsius em alguns dias do ano e tá? Em alguns dias do outono e do inverno. Então, nós vamos chamar de subtropical. O clima mediterrâneo, o inverno é ameno e chuvoso, o verão quente e seco. O frio, tá? Que nós também podemos chamar de subpolar, tem as temperaturas médias no inverno, tá? São negativas e no verão chegam a 10 graus Celsius, tá? E o frio de montanha. A redução da temperatura está condicionada ao aumento da altitude, ocorrendo até mesmo na zona tropical. Eu já havia explicado para vocês que a altitude mais elevada vai ter uma menor temperatura e a altitude menos elevada vai ter uma maior temperatura. Então, dependendo da altitude, do relevo dessa região, tá? Nós vamos ter o clima chamado frio de montanha, tá? O nome montanha já está dizendo. Tem uma altitude mais elevada, logo vai ter uma redução da temperatura, temperaturas mais baixas. Enquanto que altitudes menos elevadas, tá? Vai ter uma temperatura mais alta, mais elevada, vai aumentar a temperatura. Se o relevo ele for mais amplo, tá? Tiver uma maior altitude, como por exemplo as montanhas, os picos, essa temperatura vai ser menos elevada. Vai ter uma temperatura baixa. Enquanto que os relevos mais rebaixados, tá? Mais planos, exemplos de relevo, tipo de relevo de planície, as planícies vão ter uma temperatura mais elevada. Então, nós vamos chamar esse aqui de frio de montanha, redução da temperatura. Temperatura mais baixas, menos elevadas. Já o tipo climático polar ou glacial, tá? As temperaturas médias são muito baixas, cerca de menos 30 graus Celsius. No verão chegam a menos 10 graus Celsius, no inverno podem alcançar menos 50 graus Celsius. Ocorre no Ártico, incluindo Groenlândia e Alasca e na Antártida. O índice pluviométrico é muito baixo, menos de 200 milímetros anuais. Então, nós vamos chamar de clima polar ou glacial, que são aquelas áreas, aquelas regiões do planeta gelados, tá? Chegam a congelar os lagos, tá? Os rios. Então, tem uma temperatura muito baixa, tá? Já nós vamos ter o clima desértico, deserto, tá? Costumamos ter o pensamento que no deserto não chove, tá? Mas devemos saber que chove, só que como nas regiões desérticas tem uma temperatura muito elevada, as gotículas de água, antes de cair ao chão, elas são evaporadas, tá? Elas sofrem uma evaporação. Então, vai ter um pequeno volume de precipitação, tá? Chove, mas não vai chover muito, tá? Vai ter uma menor, vai ser menor do que 250 milímetros por ano, e grande amplitude térmica diária. Ocorre tanto em áreas tropicais como em regiões temperadas. Essa amplitude térmica vai ser variada, tá? Vai mudar muito, tá? A sensação da temperatura durante o dia, tá?
Geralmente no deserto durante o dia um clima escaldante, tá? Vai ter uma temperatura elevadíssima, enquanto que à noite, devido a essa amplitude térmica, tá? Vai haver, tá, o caimento da temperatura. A temperatura vai diminuir. Então você vai ter uma sensação térmica, tá? Vai sentir essa sensação térmica, tá? Da baixa da temperatura, de temperatura baixa. Então nós vamos chamar de esse clima de desértico, com essas características. Temos o semiárido, tá? Clima com altas temperaturas, média de 27 graus Celsius, e chuvas irregulares, entre 300 milímetros e 800 milímetros por ano. Exemplo, tá? É do semiárido nordestino, aqui no Brasil. Então, o clima lá dessa região, tá? Lá no Nordeste, aqui no Nordeste, é semiárido. Vamos ter uma alta temperatura, a média é 27 graus Celsius, tá? Essa temperatura, ela pode elevar de acordo, tá? Com o tempo, de acordo com a estação do ano. E chuvas irregulares, tá? Então, nós vamos ter os estágios de seca, tá? Nessas regiões, aqui do Nordeste. E nós vamos ter, no período chuvoso, os estágios de cheia em algumas regiões. Então, vai ser entre 300 milímetros e 800 milímetros por ano. Aqui tá, já citando de novo, o clima do sertão nordestino, do semiárido nordestino, onde a massa tropical que influencia, tá, no clima dessa região é a MTA. Ao chegar à região, já apresenta pouca umidade. Essa massa, quando segue para o sertão nordestino, tá? Ela vem perdendo umidade já, tá? Então é por isso que vai ter uma menor quantidade de chuva nessa região. E também devido à sua localização, tá? Então não vai chover muito, tá? Lá na região do sertão nordestino, do semiárido nordestino. Então, a população que vive, tá, nessa região, ela vai sofrer, tá, com estiagem, tá? A estiagem é um longo período sem chuva, um longo período durante o ano que não chove. Já os tipos climáticos brasileiros, eles identificam-se diferentes tipos climáticos no Brasil, fundamentados principalmente na distribuição de temperatura e pluviosidade, associadas às características geográficas e à dinâmica das massas de ar. Então, já expliquei para vocês na aula anterior que as massas de ar também vão influenciar no tipo de clima, tá, nas regiões do planeta. Então, o Brasil ele vai sofrer influência dessas massas de ar. E também as características geográficas, como a temperatura, sua localização, a altura do relevo, que é a amplitude, tá? A incidência dos raios solares nas zonas, tá? O Brasil, algumas regiões do Brasil, nós vamos ter uma temperatura mais elevada, que é o exemplo aqui do Nordeste, principalmente aqui no Maranhão, São Luís, nós estamos próximo da linha do Equador. Então, vai haver uma incidência maior dos raios solares nessas zonas, que são as zonas intertropicais. Então, nas zonas intertropicais, os lugares próximos à linha do Equador vão ter umas temperaturas mais elevadas. Já as mais afastadas, que é o exemplo da região sul do Brasil, está afastada da linha do Equador, está mais próxima do polo, tá? Do polo sul. Então, vão ser regiões com climas, tá? Com temperaturas menos elevadas, tá? Então, são características, tá? Que deve se levar em consideração quando você vai observar, quando você vai identificar o clima de uma região. Então, leva-se em consideração, assim como os tipos climáticos mundiais. Aqui, observe os mapas, tá? Aqui é verão, tá? Aqui tá aqui a imagem, tá? Do Brasil, o mapa do Brasil. Então, no verão, vai sofrer influência, tá? Dessas massas de ar, tá? Então, cada região, ela vai sofrer influência de um tipo de massas de ar. Então, durante o verão no Brasil, as massas de ar quente exercem maior influência no clima brasileiro, enquanto que no inverno,
tá? A massa polar atlântica exerce maior influência, diminuindo as temperaturas, tá? Então, essas massas de ar vão atuar, tá? Tanto no verão quanto no inverno. No verão, tá? Vai ter a MEC, MEA, MTC, MTA, tá? Então, essas são, tá? MPA. Então, em cada região do Brasil vai ter atuação, tá? De um tipo de massa de ar diferente. Então, essas aqui são as que atuam no verão, enquanto estas vão atuar no inverno. Então, o que é que vocês têm que observar? Durante o verão, as massas de ar quente exercem maior influência no clima brasileiro. Massas de ar, elas podem ser quentes, tá? Quentes. E durante o inverno, a massa polar atlântica exerce maior influência, diminuindo as temperaturas. As massas de ar, como eu já falei na aula passada, elas podem ser quentes e frias, tá? Então, o Brasil ele vai sofrer influência tanto das massas de ar quente quanto das massas de ar fria. Quais são os tipos de clima no Brasil, os tipos climáticos brasileiros? Aqui tem o mapa mental, tá? Representando, tá? Aqui tá aqui a imagem do Brasil, um desenho, aqui é o mapa mental, tá? Do Brasil Escola. Então, é bem explicativo, tá? Nós vamos ter o equatorial, ele vai sofre a ação das massas de ar. Equatorial continental, nós vamos ter equatorial continental e equatorial atlântico. Vai ter temperaturas médias, tá? Elevadas, chuvas durante todo o ano e reduzida, tá? Amplitude térmica. Então, essas são as características do equatorial. Já o tropical, clima do Brasil central, tá? Temperaturas elevadas com amplitude térmicas entre 5 graus Celsius e 7 graus Celsius. Estações do ano bem definidas, uma seca e outra chuvosa. Estação chuvosa ocorre no verão e a seca no inverno. Tá? Chamando a atenção aqui, ó, para o Maranhão, nossa região, ele vai ter tanto clima equatorial quanto tropical, tá? Por quê? Porque nós, aqui no Maranhão, tá? Nós temos algumas características da região norte, devido à nossa localização. Então, nós vamos ter tanto características equatorial quanto tropical. Então, nós aqui no Maranhão, tá? Aqui em São Luís, nós vamos ter uma estação chuvosa e uma seca, tá? A seca não chove, a chuvosa, tá? Vai chover. Nós estamos agora, tá? Na estação chuvosa, tá? Então, nós vamos ter clima tropical. Já a subtropical, influenciado pela massa polar atlântica, vai ter temperaturas médias anuais de 18 graus Celsius e amplitude térmica elevada. Chuvas não são intensas, tá? Nessas regiões, que aqui é a região sul do Brasil, e geadas são comuns. Então, nós vamos chamar de subtropical, tá? Então, vai ter uma temperatura mais baixa. E aqui, as estações, elas vão ser bem definidas. Representando aqui o semiárido, aqui no sertão nordestino, como eu já falei para vocês anteriormente. Ocorre no interior do Nordeste, no polígono das secas. Esse polígono das secas, tá? São lugares onde tem estiagem, tá? Durante o ano todo, ou uma certa época do ano. Quer dizer que não chove muito nessa região. Temperaturas médias elevadas, chuvas escassas e mal distribuídas, tá? Nesse lugar. Há períodos influenciados pela massa polar atlântica que provoca chuvas, tá? Então, às vezes, determinada época vai chover nessa região, tá? É influenciado, tá? Pela massa polar atlântica. Já o tropical de altitude, tá? É encontrado em regiões acima de 800 acima dos 800 metros do Planalto Atlântico Sudeste, tá? Então, esse tropical de altitude, tá? É um clima, tá? De lugares que tem uma altitude mais elevada, tá? Relevo mais elevado, um relevo mais alto. Então, nós vamos chamar de tropical de altitude.
Lembram que eu falei que uma altitude mais elevada, uma maior altitude, a temperatura vai ser mais baixa? É isso que acontece aqui nessa região do Brasil, tropical de altitude. Sofre a ação da massa de ar tropical atlântica, que provoca chuvas no verão. Vai ter temperaturas amenas, em amplitude térmica entre 18 graus Celsius e 22 graus Celsius. Ocorrem geadas no inverno. Então, nós vamos chamar de tropical de altitude. Já o tropical atlântico, tá? É um clima que vai sofrer influência do mar e do oceano, são as áreas litorâneas. Observem aqui vocês, tá? Que pega aqui um pouco do Nordeste, vem descendo, pega aqui um pouco da região Sudeste, tá? Então, nós vamos chamar de tropical atlântico. Compreende a faixa litorânea, tá? Então, todo esse litoral aqui do Brasil, nós vamos chamar de tropical atlântico, tá? Toda essa faixa aqui. Observem vocês que não está incluindo o Maranhão, tá? O clima do Maranhão vai ser o quê? Tropical, tá? E alguns lugares vai ser equatorial, tá? Então, essa faixa aqui. Embora nós temos um litoral, tá? Aqui no nosso estado, tá? Mas nosso clima vai ser tropical. Pode ser tropical úmido, tropical semiúmido, depende da região, tá? Então, vai ser tropical atlântico, tá? Que vai sofrer influência do mar, compreende a faixa litorânea, sofre a ação da massa tropical atlântica, que provoca chuvas intensas. Temperaturas variam entre 18 graus Celsius e 26 graus Celsius, maior concentração de chuva no inverno. Então, nessas regiões vai chover mais no inverno, tá? Vai ter uma maior quantidade de chuvas durante o ano, tá? Nessas regiões. Então, tá? Está aqui as cores, está aqui a imagem do Brasil. Então, esses são os tipos de clima do Brasil: equatorial, tropical, subtropical, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima aula.